No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Bom dia, ótima quinta-feira para você. E aí, tudo bom? Dia 13 de junho de 2024. Você acredita na Trindade? Será que a Santíssima Trindade existe? Porque Jeová diz o seguinte: eu, vírgula, e somente eu, vírgula, sou o Senhor. E não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Olha aí o que Jeová está dizendo. Jeová está dizendo: eu, vírgula, somente eu sou o Senhor. E não há outro Deus, ou seja, então ele é Senhor e Deus. Mas, Tony, isso eu sei, meu filho. Isso está lá em Isaías 45, versos 5 e 6. Eu sei que você sabe. Só que você põe três pessoas com o mesmo nível de igualdade, o que já por esse versículo condena a existência de outro Senhor, porque se os três são senhores, não é? Jesus não é Senhor, toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, Filipenses capítulo 2, verso 9. E Tomé vai mais além, quando Jesus ressuscita, fala: vê aqui, põe a mão no meu lado, vê, Tomé, e não seja incrédulo e crente. Aí Tomé diz o quê? João 20, 28, Senhor meu e Deus meu. Aí falando que Jesus é Senhor e Deus, e Jeová está dizendo: somente eu sou o Senhor e não há outro Deus. E aí, Tony, mas é por isso que tem o mistério da Trindade. Não, quando você começa a estudar e começa a ver que quem falou que ia vir nessa terra é o próprio Deus. E temos inúmeras referências onde o próprio Deus da Bíblia, do Antigo Testamento, afirma que viria aqui. Aí a história fica mais interessante. Aí a doutrina da Trindade se compromete, porque Jeová falou que estaria vindo aqui pessoalmente. Basta você ler um versículo que eu cito sempre, seja nos debates por onde eu vou, seja aqui no programa. Eu vou buscar pessoalmente as minhas ovelhas, diz o Senhor Jeová. Jeremias 34, verso 11. Então não vem com essa história de que os três são iguais e que não sei o quê, que o pai é idêntico, o filho é idêntico ao pai, etc. Não, porque quando os judeus perguntam para ele: tá, então mostra-nos o teu pai. João capítulo 10, verso 30. Eu e o pai somos um. Ou seja, eles entenderam, os historiadores mais responsáveis sobre esse assunto, os estudiosos mais sérios sobre esse assunto, concordam que pela atitude, a ação deles, quando ouviram Jesus falar isso, pegaram pedras e pau. Aliás, a própria resposta de Jesus falou: por que vocês querem me matar? Porque eu curei um homem no sábado? Não, porque sendo tu homens, fazes Deus a ti mesmo. Você está se declarando Deus. João capítulo 10, verso 30. E para terminar, veio a profecia de Zacarias. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Quem é o Senhor lá de Zacarias lá? Jeová. O Senhor será rei sobre toda a terra. Aí, vírgula, naquele dia, quantos? Um será o Senhor e será o seu nome. Olha que versículo que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Zacarias 14, 9. Então você que está me ouvindo aí pela Rádio Betel, e aí? Um só será o Senhor. Naquele dia, está falando sobre Jerusalém, está falando sobre escatologia, está falando sobre aqui essas questões, todas que a gente já sabe. Está falando sobre Nova Jerusalém, sobre o governo de Cristo. Um será o rei, o Senhor será rei sobre toda a terra. Agora, qual deles? Se Jeová se apresenta como rei, Jeová não é o rei da glória? Lá, Salmo 24. Jeová se apresenta como Senhor.
O próprio texto que a gente começou lendo aqui, Jeová fala, né? Somente eu sou o Senhor e não tem outro. Não há outro além de mim, não há outro Deus além de mim. Jesus é chamado tanto de Senhor quanto Deus. E aí, como é que fica? Quem é que vai reinar? Vai ser o artigo definido. Não existe os senhores, porque se Jesus é Senhor, o Pai é Senhor, são os dois senhores. Não tem como, não adianta. Duas pessoas separadas, três, aliás, né? São três pessoas separadas. Então temos dois senhores, porque dos três, não é só um que é Senhor. Os três são senhores, sim. Agora, ele está dizendo aqui, e o Senhor. Aí eu tinha que perguntar para Zacarias, vem cá, você está falando do Pai ou do Filho? E naquele dia, um será o Senhor. Então só temos um Senhor. E haverá um único nome, e um será o seu nome. Entende agora porque ele recebeu um nome que é sobre todo o nome? Porque vai ter um nome só. Só um nome só. Ah, mas é Jeová, mas é Yahweh, é Yahu. Não, o nome é um nome na terra. Ou é o nome de Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yeshua HaMashiach, ou é o nome de Yahvé. É uma questão, não temos dois nomes, não temos vários nomes, nós temos um nome atualmente. Aliás, Pedro, ele vai mais além, né? Lá em Atos capítulo 4, verso 12, o que ele diz lá? Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Que palavra gloriosa! Você acredita que são três? Ah, mas são três em um, como diz lá 1 João 5,7. Eu lamento te dizer, mas esse texto não consta nos originais. Esse texto não está assim nos originais, ele está em colchetes nos originais, ele foi um acréscimo das escrituras, isso já é um consenso, né? Vou ler para você que não conhece o texto, 1 João 5,7, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses três são um. Não está assim nos originais? Nos originais está o versículo 7, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já que Jesus é Deus, você me pergunta, mas por que então, a quem ele orava, com quem ele falava, ele na cruz diz, Deus meu, por que me desamparastes? Se Deus é um só, nós falamos aqui que esse Deus se fez carne, Deus manifestou em carne, como diz 1 Timóteo 3,16, o Evangelho de João capítulo 1, verso 14, diz que Deus se fez carne. Como que a quem ele orava então? Por que ele orava? Porque ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não, só tem ele então que você está falando? Você está dizendo que só tem ele. Então como é que é isso? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E aí são 7 palavras, tem muitos estudos que temos aí na internet que explicam a partir do ponto de vista da doutrina trinitária. Você pode pegar aí na internet, tem um monte de estudos sobre as 7 expressões de Jesus ditas na cruz. Porém, eu estarei ministrando para você uma palestra neste sábado, dia 15, às 18 horas. Vai ser transmitido no Google Meet, né? Uma palavra privada, uma mensagem privada, um estudo sobre essas expressões a partir da análise responsável dos textos, como eu estou ensinando aqui, venho ensinando no Minuto da Unicidade. Você que acompanha a Rádio Betel, não deixe de participar. Como que eu faço para participar dessa palestra? Essa palestra é para nos ajudar a manter o nosso programa no rádio, ao Minuto da Unicidade, e você pode fazer a sua reserva pelo 19 99 285 1545. 19 99 285 1545. Você que está no grupo do Minuto da Unicidade, que tem aí o meu telefone pessoal, que é o que eu estou mais pendente aqui, mais atento para responder, pode me chamar no privado e reservar o seu nome. É apenas uma taxa de R$20, que é para, com essa finalidade, arrecadar fundos para o Ministério do Programa, o Ministério Nossa Voz, tá bom? Por apenas R$20, mas temos muitas vagas disponíveis para essa palestra de sábado, garanta a sua. Além dessa palestra, a gente vai entregar a apostila com esse estudo.
esse estudo. É importante ter esse estudo aí guardado com você. Ah, mas eu já tenho. Então, indica essa palestra para alguém, traga mais alguém ou dê essa inscrição para alguém participar. E aí você vai estar... Pega um amigo trinitário, alguém, envie para ele essa palestra. Eu vou colocar o banner lá no grupo e você pode reservar a sua participação e saber dessas verdades preciosas. Enquanto há tempo, enquanto há dia, enquanto temos tempo, você pode ainda fazer alguma coisa pelo reino. Prepare-se, se qualifique e você vai ser um grande defensor dessas verdades que libertam. Eu vou ficando por aqui, uma excelente quinta-feira para você. Nós voltaremos amanhã. Minuto da Unicidade.